Bom, primeiro eu queria dizer para vocês de uma felicidade minha, que é construir uma pré-candidatura a deputada estadual, militante, e contar com o apoio da militância para essa construção. Na sexta-feira nós vamos fazer o segundo Impulsionar, que é um momento de reunir, de confraternizar, de construir ânimo com a militância para a nossa tarefa fundamental, que é colocar uma mulher preta na Assembleia Legislativa com mandato coletivo e eleger no primeiro turno o nosso candidato, pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tenho a honra de estar caminhando desde sempre, né, na defesa desse projeto tão importante para a classe trabalhadora. A outra coisa que eu queria falar com os senhores e as senhoras é sobre uma live que eu participei ontem à noite com o pessoal do Mohan estadual e nacional. O Mohan é uma organização da sociedade civil das pessoas que são atingidas pela hanseníase. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas Mato Grosso é um estado que tem a maior incidência de hanseníase no Brasil. E isso é muito grave. Durante os 2 anos da pandemia, essas pessoas ficaram sem atendimento. E a hanseníase, que é uma doença altamente contagiosa, conhecida, inclusive nas escrituras bíblicas, como lepra, hoje conhecida como hanseníase, e muitos dos estigmas já foram vencidos em relação à doença, mas nós não temos um atendimento adequado a essas pessoas, e é uma doença incapacitante que causa, ao longo do tempo, sem tratamento, uma enorme quantidade de contágio de pessoas que convivem no mesmo local e que acabam sendo infectadas e não sabem dessa infecção, e quando descobrem já pode ser tarde demais, já pode ter eventos de adoecimento ao ponto de incapacitar a pessoa. Nós precisamos tomar providências aqui no município de Cuiabá para que essas doenças, chamadas doenças negligenciadas, tenham de fato uma atenção do poder público. No final do ano passado, eu destinei uma emenda, que não é a emenda parlamentar obrigatória, mas a emenda da Secretaria de Saúde, no valor de R$500 mil para o atendimento a essas doenças chamadas negligenciadas. E eu espero que, neste ano, a Secretaria de Saúde, com o apoio e a participação do Mohan, possamos, e outras pessoas que quiserem também reivindicar, possamos fazer a aplicação correta, garantindo atendimento dessas pessoas portadoras dessa doença terrível, para que elas possam ter condição de dignidade de vida e de sobrevivência. Quero saudar aqui, inclusive, o meu co-vereador, João Vitor, que é a liderança, o coordenador do Mohan aqui no estado de Mato Grosso, e graças a ele a pauta da hanseníase foi trazida para o debate do nosso mandato coletivo e apresentada essa emenda. Por fim, eu queria falar também de uma situação que me preocupa bastante, porque tem a ver com o município de Cuiabá, e às vezes a gente pensa que ser vereador significa exclusivamente falar das questões pontuais das comunidades, dos bairros, do buraco na rua, do asfalto, mas a cidade é muito maior do que isso. E a cidade tem relação, o município tem relação direta com o Estado. E eu, de novo, vou frisar aqui o empréstimo que o governador Mauro Mendes aprovou agora na Assembleia Legislativa de cerca de $40 milhões. Nós já aprovamos na Assembleia Legislativa, durante a gestão do governador Mauro Mendes, mais de $300 milhões em endividamento público. Por que eu estou falando isso? Porque o Estado não é um ente federado que tem que ficar acima dos municípios. Tudo que acontece no município também tem a ver com o Estado. Se o estado do Mato Grosso é um estado de maior prevalência em hanseníase, a responsabilidade não é dos municípios apenas. É também do Estado, que não investe condições para que os municípios atendam adequadamente essa população. Quando o Estado se endivida e coloca para os próximos governos o pagamento dessa dívida em dólar a ser paga em 30 anos, num Estado, num governo que diz que tem superávit da ordem de 5 a 8 bilhões de reais em caixa do Estado, eu não entendo por que a Assembleia Legislativa está autorizando o endividamento público, que quem vai pagar são os cidadãos dos municípios que contribuem diretamente para a arrecadação do Estado. Porque o contribuinte do Estado não é outro senão o munícipe que vive aqui no nosso território. Não existe, o Estado não é um território. O Estado é uma invenção administrativa onde os governos deveriam fazer articulação de políticas públicas junto com os municípios, e isso não é feito.
Os servidores públicos sofreram e amargaram esses 4 anos do governo Mauro Mendes, aquela balela de dizer que não se reconstruía o salário, o poder de compra dos servidores através da RGA, porque o Estado não tinha condições de caixa. Quando o Estado passa a ter isso, não apenas a RGA não é pago, os salários dos trabalhadores do serviço público é desvalorizado, como também, ainda mais, o governador vai buscar em bancos internacionais um financiamento em dólar para fazer o quê? Eu não sei, porque não está definido exatamente qual é a serventia desse recurso. Esse pedido do financiamento foi feito há 2 anos atrás, no momento em que se atribuía o problema da crise fiscal do Estado. Já não é a realidade hoje do Estado de Mato Grosso. Eu gostaria muito que o governador, junto com o prefeito, usasse o saldo de caixa que tem para fazer políticas públicas nos municípios que dependem da atuação do poder municipal e do poder estadual para poder atender a população em geral. É incrível como é que nós temos um município virado de costas para o Estado e um Estado que ignora completamente a sua competência federativa no âmbito de servir a população que paga os seus impostos. Em Cuiabá, que é com maior concentração de população, é também o município que mais arrecada para contribuir com a arrecadação do Estado de Mato Grosso. Por isso eu acho lamentável que essa situação se perdure e a gente veja o sofrimento da população que